Ao elaborar uma rede FTTX, é imprescindível conhecer o orçamento de potência disponibilizado pelos equipamentos envolvidos na rede. Isso porque o sinal óptico transmitido pela OLT é atenuado ao longo do enlace por conta das perdas causadas pelos elementos passivos dessa rede. Por exemplo, conectores, splitters, as emendas feitas e até mesmo a fibra ótica. Grande parte dos acionamentos feitos no suporte técnico da Datacom correspondem a problemas de infraestrutura. Dentro deste universo, percebemos que algumas redes óticas são construídas sem o devido planejamento de Power Budget, ou orçamento de potência. Pensando nisso, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nos principais pontos de atenção e como calcular os requisitos de potência ótica da sua rede GPON. Olá pessoal, eu sou o Douglas Cruz, engenheiro de vendas na Datacom. Se você chegou até a Datacom através desse vídeo e não conhece os demais conteúdos criados, já aproveito a oportunidade para convidar vocês para se inscreverem no canal e também nos acompanharem nas redes sociais. Vamos começar o assunto conceituando de forma bem básica do que se trata o orçamento de potência. O orçamento de potência em um enlace de transmissão nada mais é que a diferença entre a potência do sinal emitido pelo transmissor e a sensibilidade do receptor. Podemos representar isso com uma simples fórmula. Orçamento de potência igual potência de transmissão menos sensibilidade de recepção. Notem no diagrama que o sinal que saiu do SFP da nossa OLT vai perdendo potência até chegar no RX do módulo SFP da nossa ONU. O orçamento de potência corresponde a quanto de energia esse sinal pode perder ao longo do enlace sem comprometer a percepção do mesmo pelo módulo de recepção. Ou seja, a soma de todas as perdas do enlace não deve ser maior que o orçamento. Matematicamente, podemos representar isso de várias formas. Eu prefiro segmentar as coisas para ficar mais claro. Então, depois de calcular qual é o orçamento de potência através da fórmula orçamento de potência igual a potência de transmissão menos sensibilidade de recepção, vamos calcular a margem de potência, que é o quanto de potência vai sobrar depois de descontar todas as perdas do enlace. Vamos chamar essas perdas de LL, do inglês Link Loss. Então o cálculo da margem de potência fica assim: margem de potência igual ao orçamento de potência menos o Link Loss. Se o MP for maior que zero, teremos potência suficiente para o funcionamento do nosso link. Vamos a um exemplo prático. Antes de começar os cálculos, durante o exemplo, você vai reparar que as unidades de medida utilizadas no cálculo é o decibel, dB, e o decibel por miliwatt, o dBm, que é muito conhecido no mundo de telecomunicações para expressar a potência absoluta mediante uma relação logarítmica. Na prática, com dB e dBm, vamos conseguir expressar valores altos ou extremamente pequenos de uma forma curta, o que facilita muito o nosso cálculo. Vamos imaginar que você foi designado para projetar um enlace óptico para atendimento de uma rede GPON de acordo com a topologia que estamos visualizando e que possui as seguintes características. O laser utilizado pelo módulo GPON é classe C+, e o projeto exige uma margem de segurança de 3 dB. A primeira coisa que devemos fazer é conhecer o nosso orçamento de potência. E para isso, é necessário verificar na documentação do nosso módulo C+, qual é a potência de transmissão dele. Vamos consultar o datasheet do módulo. Aqui, eu já tenho o datasheet do SFP-C+, fornecido pela Datacom aberto. Se você não tem, é só solicitar para o nosso suporte técnico. Notem aqui no cabeçalho que temos um resumo das características do módulo, que já mostram informações bastante úteis. Mas o que nos interessa está na tabela que está na página 2 desse documento. Reparem aqui que temos as características da parte da transmissão do módulo. Aqui encontramos uma série de valores, mas o que nos interessa é a potência de transmissão. Está aqui, ó, em Optical Transmitter Power. Percebam que temos duas colunas, uma com valor mínimo e outra com valor máximo. Aqui já vai uma primeira dica. Devemos considerar o valor mínimo, ele que vai nos garantir maior segurança no cálculo. Então, voltando lá para a nossa fórmula, substituímos a potência de transmissão pelo valor encontrado no datasheet, ou seja, 4 dBm. Então a fórmula fica OP igual a 4 dBm menos a sensibilidade de recepção. Agora vamos verificar no datasheet da nossa ONU qual o valor de sensibilidade de recepção da mesma. Vamos consultar aqui o datasheet da ONU Datacom DM984. Navegamos aqui até a página 4 e encontramos o valor de sensibilidade de recepção. O valor é menos 30 dBm. Substituímos na fórmula, aí teremos OP igual a 4 dBm menos 30 dBm. Com isso, concluímos que o orçamento de potência, ou seja, o valor que nosso sinal poderá ser atenuado ao longo do enlace, é de 34 dB. OP igual 34 dB.
Agora vamos calcular a margem de potência. Lembrando que a margem é o que vai nos dizer se nosso link vai funcionar de acordo com as especificações. A margem deve ser maior do que zero de acordo com esta fórmula: orçamento menos as perdas do enlace. Já sabemos o orçamento, agora vamos achar o valor das perdas. Para facilitar nossa vida e não ter que abrir o datasheet de cada componente passivo da nossa rede ótica, já vou trazer aqui uma tabela com valores típicos. Aqui nós temos os valores para fibra, emendas, conectores, splitters e o valor típico de margem de segurança. Então, olhando o nosso cenário, vamos contabilizar as nossas perdas, e aí as perdas ficam assim: 15 km vezes 0,25 dB por quilômetro, mais 1 vezes 3,7 dB do splitter 1:2, mais 1 vezes 13,7 dB do splitter 1:16, mais 8 vezes 0,1 dB, mais 4 vezes 0,5 dB das emendas e conectores e mais 3 dB da margem de segurança. Somando todas essas perdas, mais a margem de segurança, teremos o link loss igual a 26,95 dB. Jogando na fórmula da margem de potência, teremos 7,05 dB de margem, ou seja, maior que zero. Nosso link teórico vai funcionar. Pessoal, a ideia deste exemplo e desse vídeo como um todo é dar uma visão geral sobre o orçamento de potência. Isso que fizemos é o passo inicial para um projeto bem elaborado. Devemos sempre fazer esta verificação teórica colocando margem de segurança adequada antes de sair construindo redes. Isso porque a rede GPON passa por constantes modificações de ampliação e manutenção. Conforme já mencionei em outros vídeos, a Datacom conta com uma estrutura completa em sua matriz, onde oferecemos treinamentos presenciais. Recebendo o treinamento de tecnologia GPON da Datacom, você poderá explorar o tema de orçamento de potência de forma mais aprofundada. No treinamento, vai poder manipular os equipamentos, fará medidas de potência com Power Meter para comparar com os valores teóricos, verá com os nossos profissionais uma série de boas práticas que ajudarão muito na operação de sua rede. Segue alguns exemplos. Você verá variações de cenário com módulos B+, e C+, o porquê da necessidade de calcularmos a margem de potência nos dois sentidos de tráfego. Aqui calculamos da OLT para a ONU, mas é muito importante fazer o sentido contrário também. A importância de padronizar a conectorização da rede ótica, saber a diferença entre o alcance físico e o alcance lógico, enfim, uma série de detalhes que de forma presencial e dedicada vai facilitar muito o entendimento. Então encerramos por aqui. Vou deixar na descrição do vídeo os contatos e os links sobre os temas que abordamos no vídeo. Agradeço a atenção e até a próxima!